Gente, boa noite para vocês, né? Para todos nós. Nós vamos iniciar hoje, né, a nossa 18ª, né, roda de leitura, né? Eu queria convidar todos os alunos, professores, né, aqueles que puderem também, os nossos auxiliares ali da secretaria, que quiserem participar também, é uma honra para a gente, tá bom? A nossa 18ª roda, nós vamos falar um pouquinho de cordel, né? E eu estou aqui na pessoa da Carmen Lúcia, tá? Justificando que ela está com conjuntivite. Então, por isso, né, para não colocar ninguém em risco, né, que é alguma coisa muito contagiosa, né, ela não pôde estar presente, tá? Mas a gente, assim, já conhece Inês, né, já conhece Elias, sabe do trabalho deles, né? Anne também veio prestigiar, né, diretamente de Santa Teresa, né, Rio de Janeiro, cordelista aí também. A gente vê que tem convidados de fora também, a Rita, né, que trabalha com EJA também, né, na prefeitura, né. E nós gostaríamos de agradecer a todos que estão presentes, tá? E também nós teremos participação dos nossos alunos também nesse sentido. Então, como a nossa biblioteca, né, professor Lúcio José Guzmán, já vem há muito tempo uma tradição, essa roda de leitura. Carmen fez questão, né, de falar sobre essa roda, que é uma tradição, né, e nós temos orgulho de dizer, né, que hoje Elise e família, né, vem nos ajudar aí, auxiliar e mediar essa roda. Eu vou passar a palavra agora, né, para os nossos dois professores do uso da biblioteca, a Sônia e o Anedino, né, que irão conduzir todo o evento. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Então, nós vamos iniciar a nossa 18ª roda de leitura, né, o tema Literatura de Cordel, nosso mediador convidado, Elias Muratório. Sejam todos bem-vindos a mais esta roda de leitura da Biblioteca Professor Lúcio José Guzmán. O objetivo principal de nossas rodas de leitura é incentivar o gosto pela leitura e promover a participação de nossos alunos nesses eventos, propondo a valorização da cultura, arte e produção literária. Esta é a 18ª roda de leitura que realizamos. Neste dia, estaremos apreciando a arte de literatura de cordel. Então, agora, eu vou passar a palavra para o professor Anedino, que vai apresentar o nosso mediador. Muito obrigada pela presença de todos. Boa noite a todos. É um grande prazer tê-los aqui conosco. A roda de leitura é sempre, né, um grande evento promovido pelo SESEC, governador Bias Fortes. Sempre nós estamos aprendendo, né, um pouco mais sobre literatura. Eu tenho hoje o prazer, a honra, né, de falar um pouco sobre Elias Paulo Muratório. O cordel nos encanta, porque o cordel fala a verdade, mostra a verdade nua e crua aprendizagem. Elias, seja muito bem-vindo. Passo a você o microfone nesse exato instante, porque eu sei que a partir de agora eu vou ocupar o meu lugar e eu vou me deliciar, né, com a sua fala. Muito obrigado. Olha a responsabilidade que Sônia, que Karine, que colocam nas minhas costas. Amado. Mas eu gostaria de começar agora ouvindo um pouquinho do que vocês já viram sobre cordel. O que vocês já leram? Um autor, um título,
Qual cordel chamou a atenção de vocês? Podem citar isso? Todos aqui leram esses textos de cordel? Alguns você leu? Qual texto que você leu de cordel você gosta? Patativa do Assaré. Esse cara é o tal. Ele chegou a fazer até uma caricatura do Patativa bem simples, perto da cesta. Ah, que show! Ele é desenhista também, olha só. Típica caricatura de uma capa de cordel. Depois nós vamos falar mais um pouquinho sobre a xilogravura. Leram alguma coisa sobre xilogravura? Vamos falar um pouquinho sobre o que é isso. Quando eu era adolescente, morando na roça, gameleira de boa família, nós brincávamos muito. A criançada juntava, a adolescência juntava, juventude se juntava em alguma rodinha e falava assim: vamos brincar de falar verso? Vamos brincar de desafio? E eu quero começar com isso, porque a gente acha, a gente pensa, porque parece realmente cordel. Então eu lembro de umas quadrinhas, né? Chamava de verso, de quadrinha, de desafio, e dizia assim: joguei meu lenço para cima para ver onde caía. Caiu no colo da moça, isso mesmo que eu queria. Parece cordel, não parece? Bastante. Tornei a jogar o lenço pela minha teimosia. Caiu no colo da velha, cruz credo, Ave Maria. Menina, menina, não encoste na parede, que a parede cai areia. Encoste no meu braço, que o meu braço é forte, não bambeia. Assim, né? Um desafiando o outro. Quero que você me diga quantas pintas tem um gambá. Quantas pintas tem um gambá, eu já posso te falar. Tem uma na ponta do rabo e outra na ponta da pá. Quero que você me diga quantos peixes há no mar. Quantos peixes há no mar, eu já posso te dizer. A metade de um tanto e outros que hão de nascer. Esses versinhos poderiam ou podem fazer parte de um cordel. Mas eles sozinhos não são cordéis. Por quê? Parece, mas não é, né? Todo cordel tem versos em rima. Mas nem todo verso que tem rima é cordel. Então parece, mas não é. Lembra quando a gente assiste um filme antigo que tem lá os trovadores, que tem lá aquele grupo que sai pela rua fazendo serenata, cantando, às vezes rimando, ou não, mas às vezes rimando. Essa prática, né, Portugal trouxe na bagagem para o Brasil. E lá em Portugal, chamava de literatura pendurado em cordas, pendurados em barbante. Uma folhinha de papel, um poema, uma poesia rimada, pendurada lá, na corda. Por isso, ganhou o nome de cordel. Cordel é um cordão fino. Um cordal é um barbante. Então, literatura de cordel, porque os cordelistas no Brasil e nascidos no Nordeste, basicamente, começaram essa prática fazendo os seus cordéis, vendendo nas feiras, pendurados às vezes em barbantes para fazer a propaganda, né? Claro que tinha lá uma mesinha, uma cesta, um balaio cheio de livrinho de cordel para se vender na feira. Não se tinha televisão há 100 anos atrás. Então imagina no Nordeste
onde não se tinha nada. Na época que o homem foi à lua, tinha uma televisãozinha aqui, outra ali, outra ali, outra ali, e as pessoas, os nordestinos, só passavam a acreditar em alguma história. Ah, então é verdade, quando saía publicada em cordel. Aí sim, era um meio de comunicação daquele povo. A história de Lampião, a história de Maria Bonita, a história disso e daquilo, do cangaço, de um modo geral, foi cantada em cordel. Os repentistas, que aí sim nós conhecemos hoje, os MCs, vocês já ouviram falar nas batalhas de MCs? Aqui em Muriaé tem bons MCs, viu? Muito bons. Compositores que são bons cantadores também. Os repentistas que fazem aqueles desafios, né, tocando às vezes só um pandeiro cada um, né, essa prática é muito difundida. Aqueles repentistas que desafiam o outro e tal, eles às vezes, muitas vezes é em rima, mas ainda não chega a ser cordel. Embora muitos repentistas podem ser também cordelistas. Mas nem todo cordelista é repentista. Pode misturar, mas não é sempre. Né? Então, nem tudo que parece nem tudo que rima é cordel, mas todo cordel tem que rimar. Ele pode ser cantado ou declamado. Declamado é quase cantado, né? Quando a gente declama e imposta a voz, é quase cantado. Ele pode ser só falado, mas o cordel fica melhor, o cordel fica mais interessante se for lido em voz alta, se for cantado, para quem sabe tem um mínimo de ritmo, que não é o caso do Elias. Elias não tem ritmo para cantar. Ele fica muito mais bonito. Então é isso. Agora, por que todo verso rimado, nem todo verso rimado pode ser cordel? Porque o cordel, ele exige uma métrica. Quem conhece um pouquinho de música, eu conheço muito pouco também, mas sei que a música tem a métrica. É a forma, é o instrumento que se mede. Métrica de medir. Medir quantas sílabas, medir quantos sons tem uma frase. Para ver se dá na escala do violão, por exemplo. Né? Tem muita poesia muito bonita que fica muito difícil de ser musicada porque ela não tem o compasso da música. Ela não tem a métrica da música. O cordel, para ser cordel, tem que ter métrica. Ah, bom, exemplo então de métrica. Vamos lá. O cordel mais simples, mais comum de se fazer, e eu trouxe exemplo ali para vocês, a cestilha. Cestilha, vem de 6. 6 versos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 sílabas. Agora, 7 sílabas poéticas. 7 sílabas como se fosse numa música. Não é a quantidade de sílaba da nossa gramática. Pássaro, né? Pássaro. 3 sílabas, é isso? Na métrica do cordel, ela pode ter som diferente. Ah, então se eu fizer um verso assim, estou fazendo um cordel? Ainda não. Porque além dessas 6, com 7 sílabas, aí pode ser 3 palavras, 4 palavras, depende do tamanho da palavra, depende da quantidade de som que a palavra vai ter para você colocar ali.
Ainda para ser cordel, é preciso que a sétima, a última sílaba, seja a tônica. Você pode fazer um verso de cordel com a última sílaba tônica seja a penúltima da palavra e não a última. Ah, mas então, ao invés de 7 sílabas, vai dar 8. No cordel pode. No cordel pode sobrar, desde que não seja mais forte. Ah, mas então pode sobrar só uma? Não, pode sobrar 2. Até 2 pode sobrar. Porque você às vezes quer usar uma palavra que é grande. Então tem muitas sílabas. Vai sobrar 2, tudo bem, vai dar, ao invés de 7, 8, 9 sílabas. Mas não é as mais fortes que sobram. As fraquinhas podem sobrar. Uma fraquinha, 2 fraquinhas. Automóvel. Automóvel. Qual que é a sílaba mais forte? Mó. O véu, se cair no verso, e essa sílaba no cordel não precisa ser contada. Ela pode fazer parte do verso, né, do cordel, mas ela não é contada. Então você continua. Nesse exemplo da cestilha, o que eu tenho que rimar? Vamos imaginar, olha, vamos imaginar de cima para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. X, A, X, A, X, A, X, A. Chá, chá, chá. X é o primeiro verso que não precisa rimar com nada. Pode ser um verso, vou lhe contar uma história. Bom, esse primeiro verso não precisa rimar com nada. O segundo, o quarto e o sexto é que precisam rimar entre si, né? Então o primeiro não precisa, o terceiro não precisa e o quinto não precisa. Esses casos precisa, porque se você não rima, a qualidade do som do seu verso fica quebrada. Você rima 1, rima 2, rima 3, faz uma rima, faz 2 rimas, e a última você não rima, quebrou. Aí os cordelistas, os experientes, chamam isso de cordel de pé quebrado. Se o cordel é de pé quebrado, não rima, ou não ficou boa essa rima. Aí tem também a rima que é forte e a rima que é fraca. Imaginemos que eu rima Elias com Josias. É rima forte, porque eu rimei 2 nomes de pessoas. Aí eu rimo bacia com teimosia. É uma rima que o cordel aceita, mas é uma rima mais fraca, né? Mais forte é você rimar nome de pessoas, você rimar nome de cidades, nome de estado, nome de país, substantivos. Para você fazer um cordel, primeira coisa que precisa é um tema. Se você sentar, como eu sentei, se eu não tivesse pensado num tema, eu não teria muita ideia para desenvolver. Então eu tenho que ter um tema. É chamado também de mote. Se 2 cordelistas estiverem em participação, não vamos colocar disputa, mas cantando um de lá, outro de cá, falando um de lá, outro de cá, uma pessoa, a terceira pessoa entra e diz assim: façam versos sobre o cavalo branco do Napoleão, branco. Pronto, eles vão ter que usar essa frase para entrar nos versos que eles vão fazer. Isso é mote, motivo. O que vai motivar aqueles 2 a fazer verso rimado, se for 2 cordelistas, versos rimados com aquele tema. Quanto ainda às sílabas,
existe uma forma, vamos imaginar assim, eu quero falar uma frase que eu diga assim, de um. Eu posso juntar o de com o u, né, com um, melhor dizendo, e fazer uma palavra só. Ah, mas tem várias sílabas aí. Mas sonoramente posso fazer uma sílaba só, de um. Né? Numa música, num cordel, eu declamando, eu posso falar de um. Se eu estiver conversando, rapaz, eu fui lá e chupei um pouco lá de uma coisa boa, aí já não fica legal conversar assim. Mas no cordel vale, e é interessante isso. Isso chama elisão. Lembra da Elisa Grande? Elisão é você usar uma palavrinha ou o final de uma, porque o de e o de já é a palavra, né? O de com um, e aí fiz isso ali também que eu vou mostrar. Para um, eu posso juntar e falar, ao invés de para um, eu escrever para um. Fui chamado para um baile. Fui chamado para um pagode. Eu não preciso falar, fui chamado para um pagode. Eu posso falar, juntar essas duas. Para um em prum. 6 versos. Então, septilha. Aí já não é 6, mais é 7. Septilha. Ao invés de 6 versos, vão ter 7 versos. E nesse caso, eu preciso rimar. Continua assim, o primeiro não precisa rimar, o segundo rima com o quarto, igual na sextilha, né? O terceiro também não precisa, então fica chá, chá, bebê, a. O B lá é um outro verso que vai rimar os dois bebê lá. Então, o quinto e o sexto rima de novo. Também a gente tem exemplo ali para dar para vocês. Então, são regrinhas que, se a gente quando vai a bom, eu vou sentar e vou fazer um cordel, pelo menos um versinho de cordel, tem que ter essas características. A xilogravura, essa caricatura aqui, imagina ela sendo desenhada numa peça de madeira, numa tábuazinha. Você desenha isso aqui numa tábua de madeira e você recorta tudo que não tem traço. Você deixa na madeira alta só essas. Então tudo aqui, toda a parte branca aqui, você vai escavar para ela ficar fundinha. Então esse desenho fica em alto relevo na madeira, numa tábua. E aí você passa tinta, um rolinho de tinta, e aplica em cima do papel, como se fosse um carimbo. As primeiras capas, e durante muitos anos, dos cordelistas nordestinos foram feitos assim. Imagina, o cordelista, muitos deles também é artista para fazer, que faz a capa do livrinho dele, do cordelzinho dele. Cordelzinho porque é pequeno, não é no sentido pejorativo, não. Isso aqui é xilogravura. A pessoa fez esse desenho na madeira e carimbou no papel. Claro, depois, hoje tem xerox, reproduz. Mas você imagina fazer, o cara que é cordelista profissional, ele fez 10 cordéis, ele vai fazer 10 livretinhos, ele tem que fazer 10 tabuazinhas com o desenho e para bater ali, para fazer a capa. É bastante coisa. Então, a septilha é mais ou menos o mesmo estilo da sextilha, só que tem 7 versos com 7 sílabas. Ao invés de 6 versos, 7 versos com 7 sílabas. Também todas têm
que ter a última sílaba tônica. Tem que ter essa preocupação também. Se passar a oitava, a nona ali, fraca, não tem problema, nós já falamos disso. Além da cestilha, existe o cordel, que é mais valioso, que é mais... Para mim, pode ser o mais difícil, é o decassílabo. É o de 10 sílabas e é o de 10 versos. Então você faz 10 versos, não 6, não 7, 10 versos. Aí sim, aí chegar na prática. Porque a prática é muito melhor. Enquanto acaba de passar, deixa eu só lembrar então, o primeiro cordelista brasileiro, nordestino, é Leandro Gomes de Barros. Ele assinou nada mais, nada menos do que 250 histórias de cordéis. De cordel, melhor dizendo. Esse cara, ele foi tão importante, tão famoso como cordelista, que o Ariano Suassuna, aí já é um nome que muita gente conhece, o Ariano Suassuna, quando fez o Alto da Compadecida, o filme O Alto da Compadecida, vocês assistiram? Não? Vale a pena, viu? Vale a pena. O Alto da Compadecida, agora está vindo 2 por aí, né? O Cordel do Leandro foi colocado na peça de teatro que virou filme depois. Então o Ariano, eu assisti o Ariano falando isso, que ele usou cordelistas para colocar as histórias de cordel dentro do filme. Então, por exemplo, lá quando acontece o enterro da cachorra, no Alto da Compadecida, é um cordel de Leandro de Barros, que foi, né? João Martins de Ataíde também é um do segundo ou terceiro lá, mais famoso. E mais um exemplo, o Patativa do Assaré. O Patativa, vamos ver o convite especial primeiro. O SESEC me convidou para uma roda mediar. Do desafio não fujo, de cordel vou lhe falar. Nem que seja um tiquinho, sem querer nela dar fim à poesia popular. Agora estou aqui para cumprir raro papel, para mostrar alguns versos da cultura de cordel. Na rima atreverei, isso só conseguirei com licença de Rangel. Patativa é o maior do Brasil, do Assaré. Rangel apaixonado, por cordel muito ele é. Se aquele é de lá, do estado Ceará, esse é de Muriaé. É uma septilha. Você pode ver 7 versos rimados. Vamos então à septilha. Aqui é uma historinha um pouquinho maior, né? Vocês vão prestando atenção nas rimas 2, 4 e 6. O cavalheiro e o forasteiro. Como este narrador, nada é de embromar, nunca nisso foi chegar, sem firula e sem demorar, com início, meio e fim, uma história vou contar. Um brabo entreveiro se deu em um bailado, culpa de um forasteiro, meia-noite foi dado. Quando pares dançavam, replicado, dobrado. Certa feita na tolda, no grande terreiro de um antigo morador, surgiu o forasteiro, o bigodudo grandão, a olhar o cavaleiro. Bem tonto ele estava, foi fácil observar. Todos ali puderam ver, foi só o cabra chegar. Mesmo naquele estado, o danado foi dançar. Cambaleando o dito, foi uma moça tirando, sem a ninguém respeitar, como com Zé foi encrencando. A moça mais bonita que Zé estava cobiçando.
Zé Gil era seu nome, do outro ninguém sabia. Logo puxou a dama, nisso Zé enraivecia. Há tempos rastava a asa, a moça não percebia. Que se diga a verdade, era de paz o pagode. Zé só foi até o bebum dizer, assim não pode, lidar com uma donzela, mesmo se tem bigode. Não seria proibido dançar recém-chegado, mas necessário é a moça ter aprovado. Não entendeu o talzinho, não aceitou o afobado. Virando a folha, dando 2, 3 passos, puxou logo peixeira, afastando para trás, riscando o chão de poeira, fez a roda se abrir e armou-se zoeira. Quando se esforçava ficar de pé o valentão, tempo certo bastante para Zé agarrar o bebão, com a ajuda de mais um, jogando faca no chão. Zé tocou o sujeito que caçou rumo de casa. Após o entrevero, era o que se contava. Muito tempo se fazia, um e outro lembrava. Não mais se viu falar, o peão se escafedeu. Como era bom pescador, muitos peixes Zé comeu, limpos com a tal faca de quem desapareceu. Como até de confusão se tira aprendizado, Zé Gil beijou a moça pela briga encorajado, e foi na mesma noite, em um mês estava casado. Elias Muratório. Bom, esse é um exemplo de cestilha. Confesso. Aliás, aqui eu faço um testemunho que eu discordo do Patativa do Assaré. Eu assisti uma entrevista do Patativa. Eu tenho entrevista do Jô Soares, muitas entrevistas, ele participou de muitos programas de televisão. E ele disse assim, o repórter pergunta para ele, o que é preciso para ser um cordelista, um poeta cordelista? Aí ele diz assim, é preciso nascer poeta cordelista. Por quê? Ele, com 12 anos, fez o primeiro cordel dele. Então, eu discordo um pouquinho dele nisso, que tem que nascer poeta, nascer cordelista. Olha, eu vou ter muito mais dificuldade do que quem nasce com esse dom, como ele, porque tem coisa que a gente vai aprendendo com a prática. Tem um ditado popular que diz assim, só para rebaixar a pessoa, quem nasceu para prego nunca chega a martelo. Concordo com isso, verdade, quem nasceu para prego nunca chega a martelo. Mas quem pode afirmar que ele nasceu para prego e o outro nasceu para martelo? Quem é capaz disso? Quem é capaz de dizer que eu nasci para ser prego? Ninguém pode dizer isso de mim, a não ser que eu me sinta assim. Eu sou um Zé Ninguém mesmo, não consigo. Então assim, a gente pode aprender a escrever cordel. O título é Triste Partida. Setembro passou, outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós? Meu Deus, assim fala o pobre do seco nordeste, com medo da peste, da fome feroz. Ai, ai, ai. Lembra de alguma coisa assim? Essa letra é do Patativa, exatamente como Luiz Gonzaga está cantando. Exatamente. E aí, só um detalhezinho, ele diz assim, perdeu a esperança, olha bem, a 13 do mês, ele fez a experiência, segundo a história que ele começou ali. Perdeu sua crença nas pedras de sal, com gosto cigarra, pensando na barra do alegre Natal.
Eu, quando era criança, eu nasci numa comunidade da Gameleira de Boa Família, todo mundo era católico e tinha muita gente, tinha muito morador. Quando acontecia uma seca prolongada, existia uma prática, existia uma crença de que as mulheres pegassem, se as mulheres pegassem um copo d'água, uma jarra de água, um balde de água e levassem em procissão e despejassem na cruz, numa determinada cruz, fazendo orações e pedindo para chover, chovia. Chovia. Pedras de sal. O nordestino acredita que, para chamar chuva, pega as pedras de sal e fazem ali as orações pedindo chuva e joga as pedras de sal. A música diz que eles estão perdendo a crença nas pedras de sal, mas espera a barra do Santo Natal. Era outra crença que eles tinham. Se o dia 25, que era dia de Natal, surgisse com uma barra arroxeada, vermelha, colorida no horizonte, a chuva estava próxima. Mas a barra não vem. A letra diz isso. Aí ele apela para o dia de São José. Se São José também não desse sinal de chuva, aí a coisa estava complicada. Então você vê que o cordel, ele canta o cotidiano popular das pessoas. Ele pode contar uma história verdadeira ou fictícia ou inventada. Essa minha, por exemplo, foi inventada, né? Ele pode contar uma história como o homem foi na Lua, da construção do SUS, da vida de alguém, né? O jogador do Flamengo que matou, que chama? O Bruno, tem cordel sobre aquela história do Bruno. Fizeram história sobre. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu fico meio sem limite aqui, né? Ninguém me corta, Elias, tá bom? E eu sou falador, né? Mas nós vamos ficando por aqui. Se tiver alguma pergunta que eu puder responder, tá bom? Aí, fiquem à vontade. Convidem as pessoas, vão ler agora, né? Alguma coisa? Agradecer demais, né, Elisa, a sua contribuição, né? Boa sorte, Nós vamos fazer um pequeno intervalo de 15 minutos para vocês merendarem e depois nós vamos assistir os professores com seus respectivos alunos que vão fazer as apresentações aqui e depois também nós vamos sortear uns brindes aí para vocês, tá? Então pode merendar.